Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus por essa riquíssima oportunidade, também ao nosso pastor, presidente, Deus abençoe, assim como todos os obreiros. Abra sua Bíblia comigo, por favor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque devemos todos, quantas pessoas? Quantas pessoas? Comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Paulo abrange um conceito muito profundo aqui. Que conceito é esse, pastor? A igreja de Corinto, obviamente, ficava em uma parte da Grécia. E os gregos tinham o culto ao corpo perfeito. Os gregos cultuavam o corpo. Paulo vai escrever a essa igreja pensando na seguinte dimensão. Qual dimensão, pastor? Ele quer afetar o que eles cultuam. E ele aqui implanta um conceito de maneira implícita, dizendo o seguinte: olha, você tem uma alma que é eterna, você tem um espírito que é eterno, mas você tem um corpo que não é eterno. E o que a sua alma faz, ela faz por meio do corpo. E você vai comparecer ante ao tribunal de Cristo para dar conta de tudo que você fez por meio desse corpo. Só que lá no céu não vai comparecer o seu corpo, vai comparecer a sua alma. É um fato da vida. Mas só que você vai ser julgado pelo que você fez, pelo meio do corpo. Então, o que você faz aqui ecoa na eternidade. O que você faz aqui ecoa na eternidade. E Paulo vai falar: o que você fez de bem, está tranquilo. E o que você fez de mal, também está tranquilo. Tudo vai ser julgado. E todos vão comparecer. Porque se tem uma coisa que Deus tem, é tempo. Pastor, e quando a gente estiver lá no céu, o que vai estar acontecendo aqui na terra? A grande tribulação. Nesse período, os crentes vão estar para serem galardoados. E como é que vai estar o negócio aqui na terra, pastor? Olha o que Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e versículo 21. Tem alguém aí que pode ler para mim? Mateus, capítulo 24 e versículo 21. Porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Só um minutinho. Pastor, isso. Pode deixar na minha conta. Isso. Lê para nós mais uma vez, pastor, com força, com gás. Porque haverá, então, grande tribulação, Grande tribulação,
como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Para aí. Irmão, você tem noção do que está escrito aqui? Você quer que a Bíblia é verdade, que ela é a palavra de Deus? Imagina tudo que você já viu de tribulação com a idade que você tem. Não importa a idade que você tem. Imagina tudo que você viu. Nem tampouco haverá jamais. Nem tampouco haverá. Essa é a última. É essa aí. Falou, nunca teve. Pastor, mas já teve peste negra. Já teve febre espanhola. Pastor, já teve Covid. E já teve terremoto. E já teve vulcão explodindo. Ele falou, olha, eu quero te dizer o seguinte. Nunca teve o que vai ter. É um período de aflição inexplicável. Nós podemos até tentar explicar. Daniel aprofunda isso de uma maneira que assusta. A Bíblia diz que ele vai recebendo a revelação e o seu corpo se enche de dores. Ele começa a sentir dores no corpo. Olha o nível, como é que Israel vai estar nesse tempo. Nesse tempo. Daniel 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Amém? Tem que colocar o seu nome lá. Você tem que dar um jeito de deixar o seu nome lá. Daniel está falando aqui para Israel, ele está dizendo o seguinte, olha, desde que formou a primeira nação, até hoje, 2023, Israel nunca passou um tempo de angústia como esse. Mas, todavia, entretanto, quem tiver o seu nome escrito no livro, está liberado desse tempo. Aí a gente teria que investir um outro estudo para tentar, não é conseguir não, tentar falar sobre as 70 semanas de Daniel, que seria, aqui ele já está falando da última semana, que é concernente à igreja. Porque desde que os gentios, ou seja, eu e você, tivemos a oportunidade de ser salvo em Cristo, o relógio profético parou. Porque se estabeleceu um tempo de graça. E isso é tão sério, só quem está me ouvindo, diga amém, que Jesus está em Mateus, capítulo 15, e é a primeira vez que Jesus vai pisar fora de Jerusalém. E quando ele pisa fora de Jerusalém, a Bíblia diz que veio uma mulher cananeia, que é descendente dos filhos de Noé, de Cã, que está amaldiçoado por Noé desde o começo do mundo, debaixo de maldição. E essa mulher formula uma frase que Bartimeu vai copiar depois. Essa mulher que grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela é a primeira
Aí Jesus responde de maneira objetiva. Ele diz: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Acabou. Ou seja, você não está no meu cronograma. Gentílico? Gentio? Não. Só que essa mulher, ela vence Jesus, e entenda quando eu falo isso, em duas situações. Primeiro, ela adora. Aliás, primeiro, ela argumenta. E o seu argumento é fantástico. O seu argumento é algo extraordinário. Porque Jesus lhe dá uma segunda resposta, ele diz: não é lícito tirar o pão do filho para dar aos cachorrinhos. Ou seja, eu te falei que eu vim para Israel, os israelitas são filhos, eu tenho uma missão. Não vou me desvencilhar dessa missão. Aí ela falou: mas, senhor, tem uma coisa. Os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa. Aí Jesus, que tinha dado um sabão em Pedro poucas horas antes, um dia antes, dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus vira para uma mulher. E quando eu dou ênfase de mulher, não é pensando no nosso contexto, é pensando no contexto da nação oriental. Ele vira para uma mulher que, numa escala de prioridade, segundo a época, estava abaixo dos cachorros. Ele fala para essa mulher: mulher, grande é a tua fé. Agora imagina a cara de Pedro, crente, que andava com Jesus todo dia. Todo dia. Pedro, discípulo. O Senhor falou que eu tenho uma fé pequena. E eu sou judeu. Tu olhou para essa mulher cananeia, amaldiçoada, e disse que a fé dessa mulher é grande. O senhor está de brincadeira. E nenhuma das pessoas na Bíblia que Jesus elogiou a fé era judeu. Aí, quando Jesus faz o primeiro milagre, fora de Israel, ele para o relógio profético, é como se todas as molas desse relógio profético estourassem. E aí vai da minha cabeça. Você não precisa crer assim. Alguém chega para Deus e fala assim: Deus, e o que a gente faz agora? Falou: agora é salvar todo mundo. Mas não é possível até o Gil? É, até o Gil. Mas não é possível, Senhor. Falou: é possível. Se meu filho fez um milagre fora de Israel, quebrou a maldição de Noé, agora os gentios estão inclusos. Aí depois, João vai aprofundar isso mais ainda. Ele vai dizer assim: porque ele veio para o que era seu. Mas os seus, e quando a Bíblia está dizendo ali os seus, a Bíblia está sendo muito específica, só quem está me ouvindo, diga amém. Dentro de todo o povo judeu, tinha uma classe que era considerada
a classe dos especiais, que eram os sacerdotes. Quando João diz, veio para o que era os seus, ele está dizendo assim, como ele é da tribo de Judá, como ele é o sacrifício perfeito de Deus, ele vai se apresentar para os seus. Vai dizer, eu sou o Cordeiro. Aí os sacerdotes viraram e falaram, nós não cremos que você é o Messias. A gente não crê. Vocês não crêem, não? Tem um povo aí que vai crer. Tem um povo aí que vai acreditar. Aí os sacerdotes não acreditam, mas toda a Judéia, toda a Galileia, toda Jerusalém está reunida na beira do Jordão, e João batizando e dizendo, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João já estava profetizando também esse tempo. Aí João olha do lado e vê alguém diferenciado, e quando ele olha esse alguém diferenciado, no capítulo 1, no versículo 29, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus. Mas, João, você não é sacerdote. Você é profeta. Mas Deus me deu o privilégio de ver. Aí quando ele chega em João, João começa com um discurso, falando assim, rapaz, convém que eu vá até ti, você que vem até mim. Eu não te batizo. João, fica quieto, faz o seu trabalho, que eu vou fazer o meu. Aí, por isso tudo, e outras cositas mais, é que nós vamos comparecer diante desse Cristo. Pastor, e o que vai acontecer diante desse Cristo? Nós vamos receber nossos galardões. Como é que vai funcionar isso, pastor? Do jeito que fala a Bíblia. Vamos ver o que diz a Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A primeira coroa prometida na Bíblia para um crente fiel é a coroa da vida. Ou seja, ele fala assim, se você for fiel até a morte, você ganha uma coroa de vida. Você pode até perder embaixo, mas você vai ganhar aqui em cima. Você está aí? Diga amém. Aí nós já vimos que vai ter uma tribulação no mundo, vai ter uma tribulação em Jerusalém. E por que, pastor, que vai ter esse tanto de tribulação? Porque vai ser um período em que Deus vai perder a boa, irmão. Vai ser um período em que Deus vai ficar irado. Irmão, pai quando corrige filho com amor, já é difícil. Já é difícil. Mas quando o pai está irado, se alguém não entrar na frente, acabou.
E quem que vai entrar na frente de Deus, irmão? Quem que é esse doido? Irmão, presta atenção no que diz Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Isso é o povo debaixo da montanha dizendo assim, pelo amor de Deus. Porque é vindo o grande dia da sua ira. O grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Quem poderá? Você, eu, nós aqui, a gente vai estar lá no céu, esperando receber a coroa. Mas aqui na terra o tempo vai estar fechado, irmão. Porque do mesmo jeito que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a dimensão do amor de Deus. João não foi capaz de encontrar uma palavra. Aí, como ele não encontrou uma palavra para dimensionar o amor de Deus, ele diz, de tal maneira, que aí fica do tamanho que você quiser. Aí, o mesmo João, agora está dizendo, do mesmo jeito que eu vi Deus derramar o seu amor de tal maneira, a ira dele vai ser do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho, sem tirar nem pôr. Aí ele termina com uma interrogação dizendo, quem vai poder subsistir? E tem gente, irmão, que ainda tem a coragem de perguntar, pastor, será que se eu não for arrebatado, tem como chegar no céu? Pergunta para João, irmão. No Apocalipse, capítulo 6, versículo 16 e 17. Pergunta para ele, quem que vai subsistir? Irmão, nem quem é doido com F-32 no CID chega diante de um monte e diz assim, ei, cai em cima de mim. Aqui está dizendo que o povo vai correr e vai falar assim, pelo amor de Deus, cai em cima de nós para você esconder a gente da face daquele que está sentado no trono. Imagina a cara de Deus, irmão. Você acha que o seu marido tem cara de bravo? Vai vendo. Mas temos uma outra coroa para receber, está em 1ª carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Essa eu quero investir um tempinho. Observe bem que eu estou fazendo um paralelo do que está acontecendo no céu e do que está acontecendo na terra. Primeiro livro de Pedro, capítulo 5 e versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Meu Deus do céu. Lê para mim de novo, fazendo um favor. E quando aparecer o sumo pastor... Olha só, a visão que esse pessoal tem da terra para o céu é o seguinte, a gente quer esconder da face desse ser. A visão de quem está no céu é a seguinte, olha só, lê mais uma vez, pastor. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aleluia. E essa coroa de glória, se você ler todo o contexto, ela é dada a serviço. Para aqueles que trabalharam. Para aqueles que fizeram.
para aqueles que se doaram, para aqueles que se gastaram e se deixaram gastar. É quando Paulo diz assim: olha, meu irmão, fica firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é vão no Senhor. Irmão, tudo que um crente faz está anotado diante de Deus. Pastor, da onde o Senhor tirou isso? Da Bíblia. A Bíblia diz isso. Vamos ler o que diz Malaquias, capítulo 3, versículo 14. Essa aqui pode até falhar que foi na mente, mas está aí. Vamos ver se está certo. Vós dizeis, Vai. inútil é servir a Deus, Isso. Israelita dizendo que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Segura só um pouquinho. Tem alguém dizendo assim: o que adiantou servir a Deus? O que adiantou ser crente? O que adiantou ser fiel? O que adiantou guardar os seus preceitos? Tem alguém falando assim, aí vai, continua. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Segura. Tem alguém dizendo assim: olha, eu tenho por bem-aventurado esse povo que não tem compromisso nenhum com Deus, esse povo está prosperando na terra, esse povo está fazendo isso, esse povo está fazendo aquilo, e eles tentam a Deus e escapam. Parece que não acontece nada com ele, parece que não tem juízo nenhum sobre esse povo. Aí vai. Então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro. Fala cada um com seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele. Aleluia! Há um memorial escrito diante dele. Há um memorial escrito diante dele. Aleluia. Nem que seja carregar uma colher, Deus está vendo. Para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Meu Deus! Poupa-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Aleluia. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia! É uma promessa. Deus está dizendo: nada do que um crente faz, ele faz em vão. Ele diz: aqueles que temem ao Senhor, chama cada um ao seu companheiro. Ô irmão, ainda tem gente que teme a Deus. Aleluia. E Pedro diz: você vai receber uma coroa de glória. Você vai receber o seu galardão. O autor aos Hebreus, ele vai profundo, ele diz: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que prestaste aos santos, quando serviste a Ele e ainda o serviste. Pastor, mas como é que vai estar aqui na terra? Vou te dizer. Romanos capítulo 2 e versículo 5.
Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Vai estar tendo a manifestação dos juízos. É como se esse povo estivesse guardando a ira de Deus como um bom tesouro dentro deles. Aí Deus está dizendo assim, não, fica tranquilo. Vai fazendo. Porque vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo. E no céu, pastor, o que vai estar acontecendo? Filipenses, capítulo 4 e versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Paulo diz o seguinte: eu tenho muito prazer em ter vocês, em ter ganho vocês para Cristo. Vocês são a minha coroa. Vai ter uma coroa para os ganhadores de alma. Sabe lá o que é isso, irmão? Ah, mas vai ter muita surpresa. Gente que a gente nem pensava, que trabalhava, que fazia, mas tinha um memorial diante de Deus. Tinha um memorial diante do Senhor. Porque quando você ganha uma alma, você não sabe se você ganhou uma alma ou um ganhador de almas. É um fato. Por exemplo, quando Barnabé adota Paulo, ele não sabe o que Paulo vai se tornar. Aí quando você encontrar com... quero conhecer Paulo. Pode ser. Vamos supor que Paulo também queira te conhecer. Aí alguém vai falar assim, se não fosse Barnabé, coitado de Paulo. Irmão, a gente vê o lado romântico. E é bacana. Mas Barnabé pega Paulo dentro do deserto. Fala assim, eu vou te levar para a igreja. Quando ele chega na igreja, diplomado, estudado nas melhores escolas, fala assim, vou arrumar alguma coisa para me fazer aqui. Primeira assembleia. Os crentes falam assim, ninguém te quer aqui dentro, não. Pode ir embora. Como é que é isso? Reunimos aqui e sabe lá se você não está infiltrado. Pela mesma porta que Paulo entrou, Paulo saiu. E você acha que Barnabé largou ele? Largou não. Não, Paulo, aguenta a mão aí. Aí Barnabé vai pregar. Só que Barnabé, ele sabe dos apóstolos para frente. Barnabé não entende nada de Antigo Testamento, nada. E ele entra na sinagoga e toma um couro. Que ele sai de lá até tonto.
Aí a Bíblia diz, não, amanhã eu volto aí. Aí ele volta com Paulo debaixo do braço. Aí a Bíblia diz que Paulo debatia com o povo da sinagoga e ninguém podia de subsistir. De modo que o povo não aguentou, falou, não, sai daqui, senão todo mundo vai se converter. Aí a notícia chega lá na igreja. Aí, não, vamos levar ele para lá de novo. Aí leva Paulo para a igreja de novo. Falou, não, ó, vou falar um negócio para você. Tem muita gente pregando para judeu aí. Tem 12 aqui melhor que tu. Teu lugar não é no nosso meio, não. Ele volta, Paulo, pela segunda vez. Falou, você não quer saber de mim, não? Tá bom. Vocês não querem que eu pregue para o judeu, não? Não. Então eu vou pregar para os gentios mesmo. Deixa comigo. Aí quando ele começa a pregar para os gentios, a palavra vai lastrando. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo cai. A Bíblia diz assim, lá dentro da casa de Cornélio. E aí Deus dá uma visão para Pedro, e Pedro, que era do grupo que arrebentava Paulo, falou, senhor, não vou comer essa comida não, porque isso é impuro. Deus chama a atenção dele e fala assim, como é que você chama de impuro aquilo que eu santifiquei, rapaz? Vai lá na casa de Cornélio agora. Quando Cornélio recebe o Espírito Santo e Pedro chega lá, ele diz assim, agora tem recurso mais não. Aí Pedro volta para a igreja. Ó, tem que batizar esse povo. Vocês estão comigo aqui? Diga amém. Aí o pessoal diz, não, nós não vamos batizar esse povo, não, você está doido? Aí Pedro diz assim, rapaz, se Deus não negou o Espírito Santo, como é que vocês vão negar o batismo em água para esse povo? Aí chama Paulo lá. Porque Paulo é que dá conta desse povo. Aí Paulo volta. Aí agora o Paulo é aceito na igreja. Pastor, o que tem isso tudo a ver com aquilo que o senhor falou? Filipenses 4:1. Ele diz assim, vocês são a minha coroa. Trabalhei demais, ganhei alma demais. Eu sei que Ele é fiel para guardar o meu depósito. Até aquele dia. Então é o seguinte, eu não vou conseguir terminar esse negócio. Pastor, como é que vai estar a terra? É a última notícia que eu te dou da terra e do céu. Vamos ver o que diz Joel, capítulo 2, versículo 11. Joel 2:11. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os teus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Isso é um texto profético de Ezequiel dizendo que o dia do Senhor vai ser grande
e muito terrível. Irmão, quando o autor dos Hebreus diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, é para essa época aí. Porque fora dessa época, aí tem várias situações, mas tem um camarada que eu particularmente sou apaixonado com ele, que se chama um tal de Davi. Para mim, é o suprassumo. Deus chega para Davi e diz assim, Davi, ó, é o seguinte, vou te dar um castigo. Não mandei você fazer contagem nenhuma em Israel, já fiz a contagem lá em Números, e de lá para cá eu estou coordenando tudo isso aí. Vou te dar, como você é muito meu amigo, eu vou te castigar, mas eu vou te dar a opção de como que eu vou castigar você. Falou assim, ó, 3 meses de peste em cima do povo. Aí Davi falou, o povo não tem nada a ver com isso, foi eu que errei. Libera o povo. Tá bom. Então você vai ficar 3 meses correndo dos seus inimigos. Ele falou, tá, fala a última para mim. Ou então você vai cair na minha mão. Eu vou cair na sua mão. Vou cair na sua mão. A Bíblia diz, irmão, a Bíblia que diz isso, que desce um anjo do céu, com a espada desembainhada e inflamada. E eu não sei. Mas ele falou assim, eu prefiro cair na sua mão porque eternas são as suas misericórdias. Deus responde, para! A mãe falou, mas já estava quente. Que anjo não tem esse negócio de sentimento não, meu. Que é bom, que é ruim. Anjo está lá para obedecer a Deus. Deus falou, acabou. Porque às vezes Deus fala um negócio com você, fulano, anjo não. E aí, o Davi levanta, vai na eira do tal de Araúna, fala assim, Araúna, me vende um pedaço dessa eira. E a Araúna falou, não dá para te vender não. Não estou nem precisando de dinheiro. Aí ele falou, ô Araúna, deixa eu te falar, eu como rei, eu podia até te tomar isso aí. Mas eu não vou te tomar, porque eu estou pegando essa eira sua para fazer um sacrifício para Deus. Por isso que eu estou... Aí a Araúna redou o pé para não entrar em problema, porque já tinha visto o problema que Davi tinha entrado. Falou, não, pode pegar para você, senhor. Pega aí o que você quiser. Se sobrar alguma coisa, você me fala. Falou, não, Araúna, eu vou te pagar. Porque eu não posso oferecer a Deus um sacrifício que não me custe nada. Pastor, e o que isso tem a ver com Joel, pastor? O grande e terrível, muito terrível dia do Senhor. Irmão, se um anjo foi capaz de levantar para matar Davi, você imagina pecador, irmão? Hã? A Bíblia diz que o anjo deu um espirro. Não foi espirro, né? Espirro está por minha conta. Mas o anjo deu um espirro lá no meio do arraial dos assírios, matou 185 mil.
Molevade não tem 185 mil habitantes, irmão. Dá 3 Molevade? Falou o pastor ali. Tinha 185 mil assírios. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo. Não foi nem um arcanjo, não. Um anjo passou lá de noite, de manhã estava todo mundo morto. Irmão, Deus é amor. É a Bíblia. Mas no dia da ira, irmão, não queira nunca se opor a Deus em nada. Dá ruim mesmo. Não tem jeito de dar bom. Ah, pastor, deu bom com Davi. Se você prestou atenção no que eu estou falando, Davi é a exceção de toda a regra que você possa imaginar no planeta. Não compara situação nenhuma à situação de Davi, não, que Davi está em outro nível. Outro nível, outro nível. Está num nível muito maior do que muita gente na Bíblia. E gente boa. Para você ter uma ideia, ninguém, e eu encerro, ninguém na Bíblia conseguiu ser sacerdote e rei. Ninguém. O que tentou, rumou uma lepra na testa e morreu. O outro que tentou, perdeu o reino, suicidou, Saul. É? E o Davi, pastor? Davi chegou numa guerra, estava indo para uma guerra, ele falou assim, Abiatar, tem comida aí? E Abiatar era o sumo sacerdote. Aí, o Abiatar, ô rei, tem comida não, só tem o pão da mesa da preposição. Irmão, o sacerdote podia morrer comendo o pão da mesa. O sacerdote. Davi falou assim, não, eu vou comer. Eu e os meus homens. Ele falou, mas não pode não, rei. Ele falou, rapaz, você que não me conhece. Quando eu saio para guerrear pelo Senhor, nem mulher a gente toca. Esquenta a cabeça comigo, não. E Davi comeu o pão, Abiatar olhou e falou, vai cair. Davi falou, vamos embora. Aqui é comigo. Aí, beleza, passou. Aí teve uma segunda, que Davi chegou e falou assim, pega a estola do sacerdote e o éfode, que eu vou colocar aqui agora. Falou, Davi, pelo amor de Deus, não entra nisso não, Davi. E Davi falou, traz o urim e o tumim. Eu falei, quero ver se vai responder. Vai responder. Aí Deus não aguentou a pressão, meu irmão. Falou assim, não tem jeito, esse camarada. Falou assim, eu vou fazer o seguinte, você não pode ser sacerdote em Israel, porque você não nasceu na tribo de Levi, não tem recurso para você. Mas eu vou abrir uma exceção. Falou assim, consagra Davi a sacerdote agora. Mas como, senhor? Não pode, ele não é da tribo de Arão. Fala com ele que ele vai ser segundo a ordem de Melquisedeque. O único. Então, irmão, não compara. Ah, porque Davi pecou, não sei o quê, e Deus perdoou. Não entra nisso, não. Não entra, não. Não entra, não, que é problema. Davi é a exceção de todas as regras. Tanto que Deus falou assim, esse cara é segundo o meu coração, irmão. Acabou.
Na linguagem de hoje, ele falou assim, é meu fechamento. Dá o que der, eu estou com ele. É como se o diabo chegasse diante de Deus, com tudo quanto é pecado de Davi, e falasse assim, ó, se botar o de Saul aqui do lado, o senhor vai ficar com vergonha, que eu acho que Davi pecou mais do que Saul. Parece que Deus olha o papel e fala assim, isso aqui para Davi não vale, não. Irmão, e quem que vai discutir? Pastor, são 5 coroas no céu. Vou falar da quinta. Tem 2 coroas ainda. Vamos ler rapidinho? Falta 2 minutos. Falei 1 hora, irmão. Misericórdia. Eu estava preocupado. Falei, Senhor Jesus, eu já preguei no domingo, Senhor, tem misericórdia, daqui a pouco esse povo vai me lixar dentro da igreja. Eu não aguento mais ouvir o pastor Gil. Preocupado mesmo, de verdade, diante de Deus. Mas você vai me aguentando aí, tendo misericórdia, orando por mim, irmão, em nome de Jesus. Coroa de justiça, 2 Timóteo 4:8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém. Você está orando para Jesus voltar, irmão? Você está dizendo lá dentro de você, Maranata, hora vem, Senhor Jesus? Você está clamando para Jesus vir rápido? Estou, pastor. Então tem uma coroa garantida para você. Porque Paulo falou assim, essa coroa não é só para mim, não. Ele diz assim, eu já estou garantido. Paulo tirava a onda meio. Eu vou receber. Ninguém me tira. Por isso que de vez em quando, irmão, é bom. De vez em quando é bom você estar convicto da sua fé e dizer, não, é isso mesmo, eu vou receber. Aí Paulo está dizendo, mas não é só para mim, não. É para todos que amarem a sua vida. Se você está clamando no seu íntimo, dizendo, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, pode ficar tranquilo. Aí eu vou falar só da última coroa aqui. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25 a 27. E a gente encerra. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Olha só, Paulo tá falando da linguagem grega, da linguagem das arenas. Ele falou assim, quando vocês vão para a luta, quando vocês vão para a arena, quando vocês vão ver um homem batendo no outro, homem matando uma ou outra espada, eles estão atrás de uma coroa. E essa coroa é? Corruptível. Corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira, a ficar reprovado. Segura aí para você ler só mais uma vez para mim. Paulo diz o seguinte, eu não estou correndo, lê só esse versículo para mim. Pois eu assim corro,
não como uma coisa incerta. Eu estou correndo, mas eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde eu estou correndo. Eu sei o caminho que eu vou chegar. Assim combato, Assim eu combato. não como batendo no ar. Falo assim, a luta está grande, irmão, mas eu sei onde eu estou acertando. Deixa comigo. Eu não estou dando soco no ar, não. Antes, Antes. subjugo meu corpo. Subjugo o meu corpo. Ele está falando assim, eu faço a mesma coisa que esses atletas fazem aí para receber uma coroa que é corruptível, uma folha de louro que vai secar. Eu faço a mesma coisa, só que eu vou receber uma coroa incorruptível da parte do Senhor. E o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aí eu tenho que te dizer, há um risco eminente. Há um risco eminente. Se Paulo, irmão, falou assim, ó, eu estou correndo, eu estou lutando, eu estou pregando, mas eu não quero de maneira alguma ficar de fora. Se Paulo triscou com esse pensamento, fica atento. Fica atento. Porque se você não tiver na parte que vai receber as coroas, só tem uma outra parte para você estar. E para mim está também. Então ele está dizendo, olha, o céu tem muita coisa para nós. Dá um jeito de não ficar de fora. Dá uma catucada no seu vizinho e fala assim, eu vou te encontrar lá.